Boa tarde a todos. Vamos dar início aos nossos trabalhos da tarde com alguns avisos. Projeto do NEPOM. Continuamos com a campanha Doação de Alimentos Não Perecíveis para a Cesta Básica. Peça para enxoval do bebê e as gestantes assistidas. Nós temos um trabalho de voluntariado e nós assistimos as gestantes. E essas gestantes, elas precisam de doações para que a gente possa doar para os filhos dela. Todas as sextas-feiras temos inscrições abertas para o curso de acolhimento. Esse curso é inicial e ele aborda sobre espiritismo. O passe vai ser individual, Dila? Passe individual, que tem também de terças-feiras. E tem um grupo de estudo do ESD e do ESM às terças-feiras também, às 19 horas. Nossa próxima palestra no sábado, e o passe será individual, hoje. E a nossos internautas, nós pedimos que acompanhem o nosso canal do NEPOM, curtam, compartilhem e comentem. E hoje, o nosso irmão Paulo César está aqui para falar sobre doença e cura. Seja bem-vindo, viu? Boa tarde. Vamos ler aqui o livro Fonte Viva. Pai, perdoai-los, porque não sabem o que fazem. Se soubéssemos, se o homicida conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida lhe cobrará no reajuste do seu destino, preferiria não ter braços para desferir qualquer golpe. Se o caluniador pudesse eliminar a crosta de sombra que lhe enlouquece a visão, observando o sofrimento que o espera no acerto de contas com a verdade, paralisaria as cordas vocais ou imobilizaria a pena a fim de não se confiar à acusação descabida. Se o desertor do bem conseguisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver, deter-se-ia feliz sobre algemas santificantes dos mais pesados deveres. Se o ingrato percebesse o fel da amargura que lhe invadirá mais tarde o coração, não perpetrava o delito da indiferença. Se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. Se o glutão enxergasse os desequilíbrios para os quais encaminha o próprio corpo, apressando a marcha para a morte, renderia culto invariável à frugalidade e harmonia. Se soubéssemos quão terrível é o resultado do nosso desrespeito às leis, jamais nos afastaríamos do caminho reto. Perdoa, pois, a quem te fere e calunia. Em verdade, quando se rende à sugestão perturbadora do mal, não sabe o que fazem. Isso é para mim, viu, gente? Vamos fazer a nossa prece. Rogar aos trabalhadores da última hora, que estão nesse momento nos auxiliando, na certeza de que Jesus aqui está também. Obrigada, Jesus, por estarmos aqui diante de Ti, para aprender e aprender os Seus ensinamentos. Envolve o nosso palestrante, envolve a todos os nossos irmãos que aqui estão, encarnados e desencarnados. Envolve, Jesus, nossos irmãos que estão nos hospitais. Dá a eles, Senhor, o remédio necessário para cada um. Envolve os nossos irmãos que se encontram nessas guerras pelo mundo. Envolve o mundo, Jesus, em paz. Os governantes e todos nós. Abençoa, Jesus. Abençoa, perdoa cada um de nós.
Obrigada, Senhor, por tudo que temos e que somos. Que a paz se faça presente no coração de todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Vamos passar a palavra para o nosso irmão Paulo Sérgio. Obrigado, minha amiga. E meus amigos, boa tarde a todos e a todas. Curiosamente, é sempre comum o número de mulheres sempre mais numerosos do que o número de homens nas casas espíritas, né? Por que será? Certamente porque são mais sensíveis, né, à ideia cristã, à mensagem de Jesus. Bem, meus amigos e minhas amigas, é um prazer, uma honra para mim estar aqui na tarde de hoje, para não fazer uma palestra, mas para conversarmos sobre esse tema que é por demais importante e faz parte da nossa vida, né? A doença e a cura também. Para essa conversa, nós compulsamos o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um dos pilares da doutrina espírita, e, é claro, o Livro dos Espíritos. Porque o Livro dos Espíritos, penso eu, além de ser a obra basilar da doutrina, eu sempre trago alguma pergunta, alguma informação do próprio Livro dos Espíritos e tento inserir naquele tema que a gente conversa, tá? Uma vez que o Livro dos Espíritos é a nossa obra básica, né? É uma obra que não deve ser somente lida, é uma obra que deve ser relida, estudada, refletida e praticada também, evidentemente, tá? Mas para começar propriamente, eu gostaria de trazer uma mensagem do Espírito Emmanuel, ou Emmanuel para alguns, tá? Que ele diz o seguinte: Emmanuel, para quem não se lembra ou quem não sabe, foi o mentor espiritual de Francisco Cândido Xavier, o maior médium de todos os tempos, que desencarnou recentemente, alguns anos aqui atrás, e o próprio Emmanuel dizem algumas lideranças espíritas que ele já se encontra reencarnado entre nós. Segundo ele, o nosso planeta é uma oficina, é uma enorme escola e é um hospital. Olha que observações interessantes ele vai nos trazer a respeito dessas três situações: uma oficina, uma enorme escola e um hospital. Bem, é uma oficina, o nosso planeta é uma oficina, segundo ele, tá? É um grande laboratório, onde cada um de nós, através do contato uns com os outros, nós experienciamos, nós progredimos, nós evoluímos. Certamente alguns mais experientes do que outros, alguns mais amadurecidos do que outros, mas é uma mistura, é um grande laboratório. É nesse contato de pai, mãe, filho, irmãos, né, profissões, trabalho, lar, lazer, enfim, é com esse contato todo uns com os outros que vamos aprendendo, que vamos progredindo, que vamos evoluindo como espíritos imortais que todos somos. Então Emmanuel vai dizer que nosso planeta é um imenso laboratório. Mas ele vai dizer também que o nosso planeta é uma enorme escola. Se é uma escola, todos nós aqui estamos matriculados para esse aprendizado, para o devido aprendizado. E olhe que tem alguns de nós que somos rebeldes e que não realizamos efetivamente a lição. E tal qual acontece na escola, o que acontece? Nós repetimos de ano e muitas vezes retornamos no ano seguinte e realizamos as mesmas lições
até finalmente aprendermos. Da mesma forma no nosso planeta. Se nós não aprendemos devidamente a lição, nós retornamos, nós reencarnamos e realizamos novamente a lição até aprendermos efetivamente. E existem aqueles mais rebeldes ainda do que nós, que não aprenderam durante muito tempo, até que o diretor da escola chega para nós, alunos rebeldes, e diz assim: infelizmente essa escola não comporta mais o seu aprendizado. Então é necessário que você seja matriculado numa outra escola. Aí vamos ter que reencarnar em outro planeta. E normalmente em condições mais difíceis. Porque uma vez que aquela escola também progrediu, que aqueles alunos também progrediram, os educadores também progrediram, menos eu. E aí eu sou convidado a me matricular em uma nova escola. E aí uma escola mais difícil, com alunos mais problemáticos, e aí vai ser mais difícil ainda o aprendizado. Então Emmanuel vai dizer que o nosso planeta é também uma enorme escola. Só lembrando que na escola certamente não existem apenas alunos, estudantes. Então nós somos alunos, mas também somos educadores. Quem é que não tem algo que possa ensinar ao outro? Claro que temos. Nós somos alunos, estudantes, mas ao mesmo tempo somos educadores o tempo todo. Somos educandos e educadores. E aí Emmanuel vai dizer que a cada reencarnação aprendemos novas disciplinas. E ele também vai dizer que o nosso planeta é um imenso hospital. Olha só que observação interessante. É um laboratório, é uma oficina, é uma escola e também é um imenso hospital. Tá? Mas eu pergunto a vocês, um homem ou uma mulher é plenamente feliz num hospital? Certamente que não. Né? Não seremos plenamente felizes no hospital. Tá? Um hospital é algo, é um lugar de passagem, é um lugar transitório, onde não iremos ficar ali ad eterno, durante toda uma eternidade no hospital. Mas normalmente nós adoecemos, procuramos um hospital, somos medicados, retornamos para casa, adoecemos novamente, procuramos um hospital, somos medicados, melhoramos, retornamos para casa e parece que é um ciclo interminável, quase que interminável. Adoecemos e nos curamos, adoecemos e nos curamos entre aspas. Tá? Então, o hospital, se nós perguntarmos a qualquer pessoa que está internada lá há 1, 2, 3 dias, 1 mês, enfim, 1 ano, qual é a felicidade para você? E a pessoa não vai pensar 2 vezes, é a saúde. Ela vai responder instantaneamente: é a saúde. Porque ela está mergulhada ali naquele problema. Então, para ele, o que importa é a saúde. E mais nada, absolutamente mais nada. Então, fica como um ciclo, né, que se repete o tempo todo. Doença, saúde. Saúde, doença. Então, ninguém é plenamente feliz no hospital, certamente. Tá? Se, como disse Emmanuel, o nosso planeta é também um imenso hospital, isso significa que nós, espíritos encarnados, somos espíritos adoecidos. Somos espíritos em tratamento. Aliás, meus amigos, nós não somos os melhores espíritos do mundo, como dizem os espíritos, como diz Kardec. Do ponto de vista da evolução espiritual, nós estamos nos primeiros degraus da evolução. Nós estamos na infância da espiritualidade. Nós mal saímos das mãos do Criador e nos achamos uma sumidade.
em evolução, em espiritualidade. Nós somos como que crianças infantis do ponto de vista espiritual. Eu fico imaginando, né, Deus, quando nós praticamos os nossos equívocos. Deus deve olhar para a gente assim e pensar, olha que pretensão a minha, né? Coitadinho, um dia ele vai crescer, um dia ele vai amadurecer, um dia vai ser um adulto. Imaginemos o seguinte: a gente está em casa, estamos com uma visita na sala, e aí chega um filho de 5 anos de idade, correndo e tal, e tropeça e cai em cima do joelho da visita, um joelho que não estava muito bom, um idoso. Nós vamos simplesmente dar uma corrigenda, por exemplo, dessa criança de 5 anos? Certamente que não, porque todos nós vamos entender, é uma criança. Ela fez isso de forma sem pensar, instintivamente. Ela não fez porque quis, tá? Porque ela não conhece ainda a vida, né? Ela não sabe que agindo daquela forma, correndo daquela forma atabalhoada, que nem eu agora há pouco que acabei derramando água aqui, ela vai machucar uma pessoa, né? Então jamais nós poderíamos, né, penalizar uma criança por conta disso, evidentemente. Então eu penso que Deus deve pensar da mesma forma com cada um de nós. Coitados, ainda são crianças, ainda vão crescer, ainda vão amadurecer, tá? Até se equivocar menos, né? Errar menos. Então, meus amigos, ninguém é plenamente feliz no nosso planeta, tá? A felicidade plena em nosso planeta é muito rara. Aí já está no Evangelho, inclusive. É muito rara, é raríssima a felicidade plena em nosso planeta. Qual é a mãe que pode ser plenamente feliz sabendo que um filho está passando por algum problema qualquer? Como ela pode estar tranquila? Como ela pode estar serena vendo o próprio filho passando por problemas, né? Certamente que não seremos plenamente felizes. Somos um planeta de provas e expiações, ou estamos no planeta de provas e expiações. Vocês já devem ter ouvido isso aqui inúmeras vezes, tá? Inúmeras vezes. Se estamos no planeta de provas e expiações, os espíritos, volto a repetir, que estão aqui encarnados e desencarnados, não são espíritos completamente evoluídos. E olhem que somos mais de 8 bilhões de espíritos. E diz algumas lideranças espíritas, né, as tradições espíritas, que ao redor do planeta é 3 vezes mais que isso. São mais de 20 bilhões, então são quase 30 bilhões de espíritos encarnando e desencarnando ao redor do nosso planeta. Mais de 30 bilhões de espíritos. É espírito que não acaba mais, não é? Então todos, a maioria, nesse caldeirão, nessa condição de provas ou expiações. São pouquíssimos espíritos evoluídos ou completamente amadurecidos que tem ainda no nosso planeta. São pouquíssimos, tá? Então estamos no planeta de provas e expiações, destinado aos espíritos rebeldes e recalcitrantes, exilados de outros mundos. O sofrimento ainda predomina, isso está no livro dos Espíritos. A dor ainda predomina, a doença ainda predomina, tá, em nosso planeta. Vocês também já devem ter ouvido falar que a gente está num momento de transição. Estamos saindo do modo de expiação e provas para o modo de regeneração, onde não vai existir tanta dor, não vai existir tanto sofrimento, não vai existir tantas guerras, como a gente está vendo aí. Aliás, as guerras sempre existiram em nosso planeta. Não existe um minuto da existência do nosso planeta em que não existiu guerra em algum ponto. Mortes aos montes, aí, como está acontecendo agora, inclusive. Tá?
Como é que poderemos ser um planeta de regeneração se ainda matamos o nosso próprio irmão? Matamos até em nome de Deus. Não apenas em nome de territórios, de riquezas naturais, mas em nome de Deus, inclusive, nós matamos os nossos irmãos. Vai demorar um pouco, meus amigos, para atingirmos, alcançarmos o mundo de regeneração, né? Deve demorar um pouco, não é da noite para o dia, é um processo lento, tá? Então, Manuel vai nos dizer que somos ainda um planeta de provas e expiações, somos uma oficina, uma enorme escola e também um hospital, né? Olha que interessante. Hipócrates, o pai da medicina, há séculos e séculos aqui atrás, ele fez uma declaração que, se a gente analisar direitinho, parece que ele está falando isso hoje. Ele disse assim: não há doenças, e sim doentes. Olha que curioso. Hipócrates falou isso há séculos aqui atrás, e parece que ele está dizendo isso agora. Não existe doenças, o que existe é o doente, tá? E a gente vai ver isso, tá? A doença é uma espécie de consentimento. A doença é o processo de desvitalização das células, isso nós já sabemos, né? Doença é, portanto, o efeito. O doente é a causa. A ciência médica já começa a descobrir isso, inclusive, tá? Saúde é um fator físico, mental e principalmente espiritual. Aliás, a Organização Mundial da Saúde já reconhece desse ponto de vista. Quem for da área médica aí pode até me ajudar, inclusive, tá? Ou seja, a doença não é apenas um fator físico, mas é um fator mental, emocional e também espiritual, está lá na definição de doença da própria Organização Mundial da Saúde, tá? Mas eu pergunto a vocês, por que alguns são imunes a certas doenças? Por que algumas doenças atingem algumas pessoas e a outras não? Olha só, tá? Em 1990, os mais velhos aqui, os mais idosos, mais experientes, melhor dizendo, irão concordar comigo, a AIDS assombrou o mundo. Assombrou o mundo, a AIDS. Muitos até pensavam que seria o fim do mundo, como alguns pensaram na pandemia recentemente, tá? Mas, principalmente aqui no Brasil, no início da década de 90, aliás, no final da década de 80, a AIDS assombrou o mundo. Duas irmãs casadas com dois irmãos hemofílicos. Hemofílicos são aquelas pessoas que precisam tomar transfusão de sangue, né, periodicamente. Os dois irmãos contraíram HIV. Isso naquela época, no Brasil inclusive, não existia esse controle tão rigoroso do sangue como existe hoje, tá? Hoje, para se doar sangue, faz-se uma bateria de exames, tá? Antes de realizar a transfusão daquele sangue, tá? Então, os dois, por conta da transfusão de sangue, contraíram HIV, os dois irmãos, tá? Eles casaram com duas irmãs gêmeas também. Dois irmãos gêmeos casaram com duas irmãs gêmeas, tá? E elas não contraíram, embora realizassem, né, mesmo convivendo e tendo relações sexuais sem proteção, né, entre eles, e não contraíram, tá? A doença. Olha que coisa curiosa, tá? Não contraíram. Até hoje a ciência não descobriu por que elas duas não contraíram a doença, tá? Dois gêmeos existem, esses casos são relatados mesmo na história médica. Dois gêmeos idênticos, univitelinos, eles são idênticos. Um vai desenvolver uma determinada doença degenerativa e o outro não. Como isso é possível se eles são biologicamente idênticos, se eles são geneticamente idênticos? Tudo que um tem do ponto de vista biológico, o outro também tem. Do ponto de vista genético, eles são idênticos. Absolutamente idênticos. Como é que uma doença degenerativa vai se desenvolver em um e no outro não vai desenvolver? Isso a ciência também não conseguiu explicação ainda.
Porque um deveria desenvolver exatamente a mesma doença do outro. É uma doença que já está lá, uma doença genética, né? Que já faz parte da genética dele, né? Então a ciência não descobriu porque que um desenvolveu e o outro não desenvolveu essa doença. Tá? Isso é para a nossa reflexão, evidentemente. Tá? Nós adoecemos, meus amigos, por muitos motivos. Absolutamente por muitos motivos nós adoecemos. Tá? Mas nós adoecemos também porque ainda guardamos em nós, ainda insistimos, ainda preservamos dentro de nós uma grande quantidade de ódio. Ainda insistimos no egoísmo. Ainda insistimos no ressentimento. Olha aí, o nome já está dizendo ressentimento. O que é isso? É ressentir. Ressentimento é você ter uma ferida e você mesmo, periodicamente, cutucar a própria ferida. E essa ferida, ela nunca sara. Porque você mesmo cutuca essa ferida. Você mesmo vai lá e aperta essa ferida. O ressentimento é exatamente isso. Nós adoecemos, meus amigos, porque ainda temos uma grande quantidade de nós, ainda temos muita vingança. Nós não levamos desaforo para casa. Se alguém pisa no nosso pé, a gente quer logo revidar. E a gente comete o absurdo de um filho nosso chegar em casa reclamando que o coleguinha bateu, e nós vamos lá e dizer para ele, vai lá e bata no mesmo lugar. Nós não nos contentamos em agredir a nós mesmos, em agredir uma pessoa que Deus nos tutelou. Nós ainda incentivamos para que essa criança agrida uma terceira pessoa. Não é? Olha só que coisa. Não é? Quando é que vamos chegar ao mundo de regeneração? Vai demorar um pouco. Não é tão rápido quanto a gente imaginou. Nós adoecemos, meus amigos, porque ainda temos uma grande carga de vícios em nós. Não estamos, evidentemente, falando dos vícios físicos somente. Não estamos falando apenas da drogadição, não estamos falando do tabaco, do cigarro, da bebida. Não, existem tantas outras formas de vícios. Existem os vícios do pensamento, existem os vícios do sentimento. Existem pessoas, meus amigos, que são pessimistas por natureza. Pessoas que acordam de manhã cedo e dizem assim, hoje o meu dia não vai dar certo, e não vai mesmo, porque ela se deu uma ordem ao seu próprio inconsciente, ao seu subconsciente. E certamente não vai ser. Não. Então nós adoecemos também por conta desses vícios. Tá? Nós adoecemos, meus amigos, porque ainda temos uma grande carga de ciúme. Tá? E a pessoa ciumenta, ela não tem um minuto de paz. Um minuto. Porque o outro, que é objeto do seu ciúme, dos seus ciúmes, é o tempo todo objeto da sua atenção. Se ela vê o outro, que ela ciúma, né, em companhia de uma pessoa, de uma outra pessoa, ela logo vem com muita imaginação, né, imaginando aquela pessoa já com outra e traindo aquela situação toda. Me fez lembrar uma novela que a Rede Globo transmitiu alguns anos aqui atrás, né, e que retrata uma realidade, né, onde a personagem tinha um ciúme doentio. Quando o marido estava em companhia de uma pessoa do sexo oposto, ela logo imaginava na sua mente de que o marido estava traindo. O ciumento vive em estado de febre. Vive em estado de febre. Tá? Tem um sentimento que eu não coloquei ali, que é a inveja. É outro sentimento
que a pessoa também vive em estado de febre. A condição do outro lhe incomoda. Tudo lhe incomoda, não é? Ele vive em estado de febre também. Vocês já viram alguém afirmar assim: eu sou invejoso? Não, né? É um sentimento tão feio, meus amigos, tão feio, que eu não conheço alguém que se declare invejoso. A gente pode até declarar: eu sou orgulhoso, eu sou egoísta, tá? Eu sou ciumento, mas eu nunca vi ninguém declarar assim: eu sou invejoso. É uma coisa tão feia, é um sentimento tão baixo, que eu acredito que não conheço ninguém que tenha declarado, né, que é invejoso, tá? E a inveja está ali dentro. A gente esconde de nós mesmos, escondemos as 7 chaves, esses sentimentos infelizes, certamente, não é? Nós ainda adoecemos, meus amigos, porque guardamos mágoa no nosso coração, amigos, tá? Guardamos uma mágoa muito grande. Alguns anos aqui atrás, eu lendo uma notícia sobre câncer de mama, né, que existe uma quantidade muito grande de mulheres com câncer de mama. Isso afeta também alguns homens. Eu fiquei sabendo depois que existe câncer de mama também em homens. A maioria dos cânceres de mama são na mama esquerda. Por que será? Isso é para a nossa reflexão. É uma grande maioria é na mama esquerda. Eu realmente não sei, mas cabe uma reflexão da nossa parte, inclusive, tá? Nós adoecemos, meus amigos, porque ainda temos uma quantidade muito grande de orgulho, de egoísmo, eu já falei, né? De cólera, de uma raiva muito grande. O Evangelho, inclusive, tem um capítulo que só trata disso, tá? A raiva, a cólera. Nós muitas vezes nos encolerizamos de tal forma que nós podemos agir naquele momento de uma forma que poderemos nos arrepender para o resto de nossas vidas. E aí vem um outro sentimento que nos acomete, tá? Que eu esqueci agora, tá? Na hora que a gente está no momento da cólera, tá? Que é o remorso. Imagine nós tomarmos uma atitude naquele momento de cólera e nós nos arrependermos para o resto da vida. E aí vem um outro sentimento, que é o remorso, né? Um sentimento muito triste, inclusive para quem sente o remorso, né? Você pensa assim: bem, mas por que eu não agi de outra forma? Por que eu não fui mais tolerante? Por que eu não agi dessa ou daquela maneira? A gente fica se perguntando, e o remorso corroindo. É um sentimento infeliz também. Nós adoecemos, meus amigos, também porque não perdoamos. Nós também adoecemos porque não perdoamos. Mas também não é perdoar somente o outro, mas perdoar a nós mesmos. O auto-perdão. Porque quando a gente julga, nós não apenas julgamos, que julgar é só uma primeira parte do processo, mas nós julgamos, mas nós condenamos, o que é pior ainda, e nós não nos perdoamos. Não perdoamos apenas o outro, mas também não nos perdoamos. Então, todos esses sentimentos, meus amigos, infelizes certamente, afetam diretamente a nossa imunidade. A ciência médica já começa a descobrir isso. Adoecemos mais. Se afeta a nossa imunidade, nós estamos expostos a todos os tipos de doença. Aqueles que não perdoam tendem a adoecer mais, isso já é uma pesquisa médica, inclusive. Nós somatizamos esses sentimentos. E o que é somatizar? Somatizar é corporificar, é materializar esses sentimentos. Porque o nosso corpo, meus amigos, não comporta essa quantidade de sentimentos infelizes, ela tem que botar para fora. O nosso corpinho não comporta. Aí precisa eclodir. Aí vai eclodir em forma de doenças
doenças degenerativas, doenças de longo curso, inclusive, doenças de difícil tratamento, porque o corpo não comporta essa condição da nossa alma, da nossa própria alma, não é? É corporificar esses sentimentos. Nós bombardeamos, meus amigos, as nossas próprias células. Olha, que incongruência da nossa parte. Nós bombardeamos o nosso próprio corpo com todos esses sentimentos infelizes e tantos outros que nós insistimos em preservar em nós, em preservar na nossa alma. As doenças nascem da alma, meus amigos. Naturalmente, nós não estamos falando aqui de uma gripe, de uma dengue, nós estamos falando das doenças endógenas, daquelas que nascem de dentro de nós, das doenças degenerativas, daquelas mais difíceis, certamente. Tá? Os hospitais estão abarrotados de pessoas buscando a cura do corpo, mas ninguém se propõe a cura da alma. Com todo respeito às instituições espíritas, tá? As palestras, os grupos de estudos estão esvaziados, como nós falávamos agora há pouco, né? São poucos. Mas se nós botarmos uma placa ali fora, ó, médium de cura atende aqui tal hora e tal dia, vai fazer uma fila que vai lá na estação da Lapa. É natural procurarmos a cura do corpo, é legítimo, inclusive, tá? Mas exatamente, os hospitais estão abarrotados de pessoas buscando a cura do corpo, mas ninguém se propõe a cura da alma, que é exatamente o que estamos fazendo aqui agora. Buscando o Evangelho, buscando a doutrina dos Espíritos. Jesus, quando esteve entre nós, ele estava sempre acompanhado de inúmeras pessoas, os mais doentes possíveis. Cegos, surdos, mudos, aleijados, todos buscando a cura do corpo. Mas a maioria deles não percebeu que Jesus veio trazer a cura da alma. Jesus curou o corpo. E como curou? Deixou excelentes exemplos para nós. Mas ele veio para curar a nossa alma, meus amigos. Não é? O Espiritismo propõe, tal qual o Evangelho de Jesus, a cura da alma. A cura da alma. Volto a repetir, é legítimo a busca da cura do corpo. Sim, certamente. Porque sem a saúde, como eu dei o exemplo aqui no início, nós pouco poderemos avançar, inclusive. Tá? Mas o que Jesus propõe, o que o Evangelho propõe, e consequentemente o que a doutrina espírita propõe, é a cura da alma. Como reclamamos saúde do corpo físico se não perdoamos? Como reclamar saúde do corpo físico se continuamos sendo egoístas, vingativos, somos ciumentos, orgulhosos? Como reclamar saúde íntima se preservamos essa quantidade infinita de sentimentos infelizes ainda? Não é? As doenças, meus amigos, elas não nascem assim da noite para o dia. Não. Estamos falando naturalmente dessas doenças degenerativas. Elas não surgem da noite para o dia. Elas são construídas, elas foram regadas, elas foram alimentadas pelo nosso próprio psiquismo, pela nossa própria mente, pela nossa própria alma. Essas doenças foram alimentadas ao longo de muitos anos. Naturalmente existem as doenças kármicas. São aquelas que trazemos de outras existências, mas o princípio é o mesmo. Os equívocos, a única diferença é que os equívocos foram lá no passado, não necessariamente na última encarnação, mas bem lá atrás. Deus, ele é tão generoso conosco, meus amigos, que ele nos propõe a reeducação ou a cura em doses homeopáticas, em doses bem pequenas.
Porque nós não comportaríamos o remédio em uma dose única, como nós queremos. Porque os equívocos nossos do passado foram inúmeros. E do presente, como diz o próprio Evangelho, são inúmeros. Tá? Então, por isso que Deus propõe a cura, ou a redenção, ou a reeducação, melhor dizendo, em doses homeopáticas, aos poucos. Tem pessoas até que gostam de adoecer, é verdade. Pode não parecer, mas existem pessoas que se comprazem com a própria doença. Porque muitas vezes estão arrodeados, muitos são carentes da alma, carentes emocionalmente, né? E aí a doença surge, vem a cura, né? Mas aí adoece novamente. Vem a cura, adoece novamente, porque são carentes emocionalmente, carentes espiritualmente. A dor, meus amigos, o Espiritismo vem esclarecer isso para a gente, exerce um papel muito importante na nossa vida, na nossa existência. Ela tem uma finalidade, ela tem um propósito, ela tem um objetivo. Tá? Quando a doença do corpo nos alcança, perguntemos para quê e não por quê. Porque nós perguntamos sempre por quê, né? Quando adoecemos ou adoece alguém muito querido nosso, a gente diz: por que comigo? Por que não com um vizinho que é uma pessoa tão malvada, tão ruim? Por que acontece logo comigo? A gente pergunta, não é? Mas vamos mudar aí um pouquinho, né? Porque há uma diferença. Não perguntemos por quê, perguntemos para quê. Qual é o propósito? Por que eu adoeci gravemente? Qual é a finalidade dessa doença? O que eu posso aprender com ela? E nós aprendemos com tudo, absolutamente tudo. Recentemente, o pai de uma amiga minha, uma pessoa boníssima, foi acometido de um problema de saúde, foi internado, ele ficou numa enfermaria, é uma pessoa iluminada. E ele levou luz à enfermaria onde ele estava. Todos ali que estavam com ele iam se aconselhar com ele. E ele passando por aquele doente, por aquele problema todo, parecia que não tinha nenhum problema. Não é? Qual é o propósito dela? O que posso aprender com ela? O papel, meus amigos, da doença em nós deve ser o papel de transformador. Se vocês me permitem, eu acho que ainda dá tempo, eu vou contar uma história pessoal. Tá? Aconteceu com uma irmã minha. Tá? Já contei em outros casos, em outras ocasiões, mas vou repetir aqui porque cabe aqui. Há uns 15 anos aqui atrás, eu tenho uma irmã que mora no interior. Há uns 15 anos aqui atrás, ela foi diagnosticada um tumor do cérebro. E esse tumor ficava no centro do cérebro. Tá? Uma localização muito difícil para ser corrigida. Tá? E aí ela foi acometida com esse tumor. A partir de então, ela teve dificuldade de falar, começou a ter dificuldade de falar, começou a ter dificuldade de se alimentar, começou a ter dificuldade em beber água, qualquer coisa, e ela foi inclusive perdendo a voz, porque o tumor estava numa localização do cérebro que afetava todas essas funções dela. Ela sofreu muito. Ela era uma pessoa extremamente ansiosa, ela não tinha papas na língua. A localização do tumor. Tanto é que o caso dela, ela foi analisada aqui em Salvador, e aí os médicos disseram: não, nós podemos operar. Aí analisaram, que a operação dela seria difícil, a operação seria pela face aqui, para poder remover esse tumor. E aí analisaram, disseram: não podemos operar. Enviaram o caso dela para São Paulo. Tinha uns médicos lá que disseram: não, nós podemos operar o caso dela. Analisaram, aí por fim disseram: não, nós não podemos operar. Enviaram para o Rio Grande do Sul, Porto Alegre,
Ou os médicos disseram, não, lá dá para operar o caso dela, sim, dá. E aí analisaram aqui, analisaram ali. Não dá para operar. Enviaram para vários estados, vários profissionais, né? E aí ela descobriu, com os exames, né, posteriores, de que esse problema dela, ela começou a fazer uma radioterapia, né, e quimioterapia também, e o tumor começou a regredir, né? E aí a equipe médica decidiu não mais operar. Aí ela foi para Goiânia, tinha uma equipe lá, né, que ela começou a fazer a terapia lá em Goiânia, inclusive durante muito tempo, tá? E ela fez o tratamento lá e foi curada lá em Goiânia, tá? Ela, depois que ela teve esse problema, ela teve que reaprender a falar, ela teve que reaprender a respirar, reaprender a se alimentar, tá? A vida dela se resume em antes e depois desse tumor, tá? Nós, as pessoas que tanto amamos essa nossa irmã, tá? Nós sofríamos muito com o sofrimento dela, inclusive, tá? Mas ela é uma pessoa tão forte, que nós, às vezes até brincávamos, Suzy, nós sofremos mais do que você, inclusive, tá? Chorávamos, né? Eu ligava para ela, inclusive, chorava, inclusive, tudo, tentava ajudá-la, e ela nos confortava, né, com o problema dela. Ela nos acalmava. E eu sempre dizia para ela, eu não conseguia, Suzy, passar 1% do que você passou. Certamente eu não conseguiria, né, passar 1% do que ela passou, do drama que ela passou, né? Mas eu estou contando essa história, meus amigos, porque essa minha irmã, a vida dela mudou da água para o vinho. Ela era uma pessoa antes desse problema, e hoje ela é uma pessoa completamente diferente, tá? É uma outra pessoa. É uma pessoa mais tolerante, é uma pessoa mais humilde, é uma pessoa mais humana, inclusive, tá? Se a gente perguntar para ela, ela diz assim, eu passaria por tudo de novo, né? Passaria por tudo de novo, né? E o sofrimento nosso diz, não, Suzy, chega pelo menos, né? Chega, né? Eu até brinco com ela, digo assim, você pode até fazer palestras sobre a sua história, que é tão bonita. Ela diz, você acha que eu não faço? Não, ela trabalha numa escola, ela faz, de vez em quando, ela conta a história dela em palestras e tudo mais, entendeu? E a história dela é bastante ilustrativa, né, para nós. Ela virou uma espécie de referência para cada um de nós, pela humanidade dela, né, pela benevolência dela, inclusive, como ela encarou tudo e como ela se transformou após essa doença, né? Ela sofreu muito, absolutamente muito, né? Ela estava sozinha quando foi diagnosticada com tudo isso, ela sofreu bastante, tá? Inclusive, mas hoje é uma outra pessoa. Quem a conheceu diz, não, é outra pessoa, realmente, mais humana, né? Mais humilde, tá? Mais tolerante, principalmente, tá? Uma pessoa boníssima, inclusive. Então esse deveria ser o papel de doenças como essa em nossa existência, né? O papel de transformador, tá? Tem uma médica suíça, ela já desencarnou, tá? Divaldo Franco, outro dia também citou o nome dela numa palestra. Uma médica suíça, ela era radicada nos Estados Unidos, uma médica oncologista, tá? Ela fez muita pesquisa, o nome dela é Elizabeth Kubler-Ross. Ela fez muitas pesquisas, uma ampla pesquisa em pacientes terminais. Ela lidava com os pacientes terminais, né? Pacientes com doenças degenerativas e que tinham a certeza que tinham pouco tempo de existência. E nessas pesquisas que ela fez, ela observou todas essas mudanças que eu me referi aqui na minha irmã, tá? Ela observava em muitos desses doentes, na maioria desses doentes terminais, tá? Muitos se transformavam, se tornavam pessoas melhores, pessoas mais humanas, quando descobriam que estava próximo o retorno dessas pessoas
ao mundo espiritual, né? Quando estava próximo, quando descobriam que estavam perto de desencarnarem, perto de deixarem aqueles que eles amavam. Tá? Então, essa pesquisa da doutora, ela escreveu um livro chamado O Túnel e a Luz, um livro belíssimo, onde ela traz essas pesquisas, inclusive, tá? Elizabeth Kubler-Ross, né? Através de pacientes terminais. Tá? Só para fecharmos, para não cansarmos demais vocês, Jesus trouxe alguns medicamentos para a alma. Por quê? Para o corpo, pelo menos eu não me lembro. Aliás, Jesus, vou até voltar aqui para vocês não ficarem pescando ali. Tá? Aliás, Jesus, tá? Eu não me lembro, se vocês virem alguma coisa, me falam, tá? Mas eu não me lembro, nos evangelhos, e são muitos evangelhos, não são só aqueles 4 que a gente conhece, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, existem outros evangelhos também. Não existe nenhum deles que tenha dito que Jesus adoeceu. Vocês já viram alguma coisa, já leram alguma coisa? Ou já viram assim, né, Pedro falando, né, o apóstolo Pedro, não, Jesus hoje ele não vai fazer as suas pregações porque ele está com uma enxaqueca danada. Não, Jesus hoje não vai curar ninguém porque ele está com uma angina terrível, uma dor no peito terrível, ele não vai poder. Não, Jesus hoje não vai poder fazer os seus sermões, tá? Porque ele está com uma dor na coluna, ele não está nem levantando direito, tá? Vocês já ouviram alguma coisa nesse sentido de Jesus? Não. Não existe nenhum relato em que Jesus tenha adoecido, né? Certamente a gente imagina por quê, né? Um espírito como ele, um espírito evoluído, né? Talvez venha até corroborar isso que a gente está falando, que a doença começa na alma. Então, meus amigos, Jesus vem trazer alguns remédios, né? Vou rapidamente falar alguns aqui, tá? Devido ao tempo. O Evangelho de Jesus. Não estamos falando do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos falando do livro propriamente. Nós estamos falando da mensagem de Jesus propriamente, da mensagem viva que Jesus trouxe, do exemplo que ele nos legou. Tá? Ele era conhecido, inclusive, como o médico das almas. O perdão e o auto-perdão. Tem um sentimento aqui que ele sugere que nós esquecemos. A renúncia, meus amigos. Olha que sentimento, é um sentimento tão esquecido entre nós. Renunciarmos em favor do outro. Não estou falando de uma grande renúncia, renunciar a nossa riqueza por conta disso ou daquilo, não. A renúncia pequena, aquela renúncia diária. Nós renunciarmos, o marido renunciar em favor da esposa e vice-versa, renunciar em favor de um filho, renunciar em favor de um vizinho, de um amigo, de um inimigo, renunciar. Está tão esquecido entre nós esse sentimento tão bonito, não é? A caridade, meus amigos. Hoje já se sabe, eu botei pequenininho ali, é bom que a gente faz exame de vista, aproveita logo, né? Está pequenininho ali, a gente já faz a aferição ali, a gente já faz o exame, né, de vista. Hoje já se sabe que as pessoas caridosas vivem mais e são mais felizes também, já é uma pesquisa médica, né? As pessoas caridosas. Mas aqui, meus amigos, nós não estamos falando de filantropia, nós estamos falando do sentimento da caridade. Não é a doação propriamente, mas o sentimento que move a ação. É essa a caridade que o Espiritismo vem trazer. A caridade, como sentimento, ela iguala a gente aos espíritos superiores, aos bons espíritos, né? Há um Chico Xavier, por exemplo. Chico, eu adoro contar as histórias de Chico, mas não vai dar tempo de contar aqui todas, né? Chico Xavier, meus amigos, era a caridade em pessoa, tá? Ele era a própria caridade. Ninguém nunca viu Chico agredindo verbalmente a quem quer que seja. Ele sempre tinha palavras boas, palavras fraternas para as pessoas. Não se tem notícia de Chico irritado com nada, ou pelo menos ele não demonstrava, evidentemente, essa irritação, né? E que é tão comum hoje em dia entre nós, né? A nossa impaciência, a nossa
intolerância, né? A caridade, meus amigos. Amai os vossos inimigos. Jesus não está dizendo para pegar o inimigo e levar para casa, né? E sentar na mesa no almoço e tudo, dormir na cama, não. É não fazer ao outro aquilo que o outro nos faz. É dar a outra face. É silenciarmos quando alguém nos agride verbalmente, quando alguém vem com a palavra amarga, com a palavra apimentada ali para a gente silencia, renuncia à própria resposta, não é? Em prol da sua própria saúde, da sua saúde espiritual e da saúde do outro também, porque quando você verbaliza, você atinge o outro também, não é? A oração, meus amigos, que Jesus tanto demonstrou para a gente, não é? A oração é um santo remédio. Não é? A oração da alma mesmo, não é aquela que sai da boca para fora repetida, é aquela que sai de dentro do sentimento, inclusive, não é? É a oração de Amaro que fez quando o seu filhinho desencarnou. Tem um livro de André Luiz, uma coisa linda, não vai dar tempo de contar aqui, mas é uma oração maravilhosa, uma oração, inclusive que essa oração dele ajuda o desencarne do próprio filho, a oração de Amaro, uma história linda. Em outra oportunidade eu venho aqui, viu, Edna? Me chama aqui para a gente contar essa questão, né? Conhece-te a ti mesmo, Jesus vem falando, né? Os filósofos vêm falando, o Espiritismo vem falar para a gente, tá? Eu vou encerrar, dá tempo para contar essa história de Chico e a Mancha, é 2 minutinhos a história, viu? Só para encerrar. Certa feita, Chico vai até tirar aqui para vocês não ficarem pescando aqui, para a gente poder... Opa, desculpa, passei errado. Encerrar com essa história. Certa feita, Chico Xavier estava no quarto, né? E o mentor dele, Emmanuel, daquela mensagem, né, que o mentor espiritual dele entra no quarto e observa uma mancha escura do lado esquerdo dele. Aí ele vai logo dizendo a Chico que naquela noite eles tinham uma reunião mediúnica. Aí ele diz: Chico, o que é isso, Chico? Aí Chico diz: como que é isso? Você é meu mentor. Tinha um humor fantástico, né? Ele diz assim: como você é meu mentor e não sabe o que eu estou sentindo? Aí, claro que Emmanuel sabia, né? Aí ele disse: eu sei, mas eu quero ouvir da sua boca. Aí Chico diz: é minha irmã matou meu cachorro, deu veneno ao meu cachorro e matou o meu cachorro. Aí Emmanuel pergunta a ele: e por isso você está desse jeito? Aí ele: como você queria que eu estivesse? Ela matou meu cachorro. Aí Emmanuel chega para ele e diz: você não pode ficar desse jeito, nós temos um trabalho hoje à noite, um trabalho seríssimo, tá? A gente tem que resolver isso imediatamente, Chico. E Chico era obediente, né? Muito obediente. Aí Emmanuel chega para ele e diz: já sei o que você vai ter que fazer, tá? Você vai pegar as suas economias, que eu sei que você tem aí, tá? Juntar todas as economias e comprar o melhor presente para sua irmã. Ele: como a minha irmã faz um mal desse terrível comigo e eu que tenho que presenteá-la? Sim, você mesmo. Mas Chico era obediente, como eu falei, né? Chico foi lá, abriu as gavetas, juntou todas as suas economias. Isso era lá para a década de 50, 60, faz muito tempo, né? A irmã dele era costureira, né? E tinha uma máquina, os mais antigos vão se lembrar aqui, Singer ou Elginha, era uma dessas aí. Naquela época que uma máquina valia tanto quanto, guardadas as devidas proporções, um automóvel hoje em dia. Eu me lembro que tem uma máquina de costura naquela época, era uma pessoa na rua onde eu morava no interior, uma pessoa na rua tinha uma máquina dessa, né? Uma Elgin, uma Singer, né? Singer, né? Que é mais antiga também, né? E a máquina dela estava quebrada, não é? Ela era costureira e a máquina quebrada. Aí Chico falou: já sei, vou comprar uma máquina nova para ele. Foi lá, pegou dinheiro, catou, foi lá na loja, deu de entrada, porque era uma fortuna, uma pequena fortuna a máquina, deu de entrada e o restante das prestações ficou pagando em suaves prestações. Eu acho que pouco antes de desencarnar ele ainda estava pagando, tá? essa máquina, né? Ele pegou essa máquina, né? Levou para ela e deu de presente. Ela ficou tão feliz, mas tão feliz, que a mancha nele desapareceu instantaneamente, né? Por conta da gratidão que ela
ela teve com ele, não é? Olha só que coisa interessante. Quem é de nós que poderia fazer um ato desse com alguém que matou o seu próprio cachorro, não é? Um dia a gente chega lá, não é? Bem, meus amigos, era essa a minha mensagem que eu tinha na tarde de hoje. Muito obrigado pela paciência de vocês e até a próxima. Eu te agradeço por essa tarde de banquete de luz. Muito obrigado. Deus abençoe. Vamos ter passo individual, né, Diego? Vamos à segunda parte. Vamos fazer a nossa oração de agradecimento a Jesus, aos amigos espirituais e trabalhadores da última hora. E com certeza o Coronel Santa Rita está aqui conosco. Gratidão, Senhor, por essa tarde de aprendizado. Gratidão, Jesus, por estarmos aqui, encarnados, tentando aprender os seus ensinamentos, tentando a cada dia evoluir. Gratidão, Senhor, pelo sol, pelo mar, pelo ar que respiramos. Gratidão, Jesus, por tudo que temos, por tudo que somos. Gratidão pelos nossos familiares, aqueles que aqui estão, aqueles que já partiram. Gratidão, Jesus, por estarmos aqui mais uma vez encarnados e tentando a cada dia nos melhorar. Que a paz se faça presente no coração de todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Bem-aventurados aqueles que choram, transbordando aos olhos as dores da vida, as dores dos sonhos desfeitos e imploram um sopro, um alívio às suas feridas. Suplicam o pão que se ausenta da mesa, suplicam saúde ao amor que agoniza, o alento ao lar que se entrega à tristeza, o amparo do céu às misérias da vida. Benditos os que choram sem se revoltar, os que ao invés da fuga escolhem ficar, ao invés da descrença escolhem orar, e ao invés da amargura escolhem amar. São anjos caídos, hoje arrependidos, colhendo as dores plantadas no ontem, cultivando hoje o amor aprendido que será colhido em outros horizontes. Pois só os que choram o arrependimento e em cada lágrima colhem a lição, descobrem em meio à dor o alento, o alívio, a esperança, a consolação.